Então, boa tarde, pessoal. Então, hoje a gente dá início à nossa última aula juntos aqui no pré. E então a aula de hoje ela vai ser um pouco diferente. O nosso conteúdo é eletroquímica, então a gente vai continuar dentro da fisicoquímica, mas não sei se vocês chegaram a olhar a apostila, esse é um conteúdo bem breve. Então, a apostila mesmo, ela colocou só 3 tópicos, porque são os tópicos mais importantes e que mais caem em provas. E aí, como são só 3 tópicos, eu preferi dividir a aula 2 tópicos hoje e um tópico na semana que vem. E aí meio que intercalar conteúdo com os exercícios. Não vai mais ser só conteúdo em uma aula e os exercícios na outra. Eu escolhi fazer assim porque os tópicos eles têm uma relação entre eles, claro, mas eles são muito semelhantes. Só que tem algumas coisinhas que mudam entre eles. E aí eu achei que se hoje eu ficasse só explicando o conteúdo para vocês, vocês poderiam confundir e ser muita informação. Então eu preferi dividir dessa maneira para a gente poder trabalhar bem em cima dos conteúdos. Então, talvez as aulas, tanto essa quanto a da semana que vem, sejam um pouco mais rápidas, mas tentei trabalhar assim numa proporção boa de conteúdo e de exercício. Então, vamos começar. Então, como eu falei, o conteúdo de hoje é eletroquímica, e a eletroquímica, então, é o estudo das reações químicas que envolvem transferência de elétrons e suas aplicações. Então, continua dentro da fisicoquímica, que a gente já está trabalhando todas as nossas aulas, e esse também é um conteúdo que tem bastante aplicação no nosso cotidiano. Então, por exemplo, reações de troca de elétrons, então, reações de oxirredução, então, oxidação, corrosão, pilhas, são todas palavras que talvez sejam comuns para vocês. Então, é isso que a gente vai estar estudando hoje. Então, para começar a estudar eletroquímica, a gente tem que voltar um pouquinho no conceito de eletronegatividade. Não sei se todo mundo lembra o que é eletronegatividade, mas a eletronegatividade é a facilidade, ou melhor, é a tendência que um átomo tem de atrair elétrons numa reação química, numa ligação química, desculpa. Então, numa ligação química, a gente tem 2 átomos que vão estar compartilhando um elétron. Um deles vai ter uma tendência de atrair esse elétron mais do que o outro. Então, a gente chama isso de densidade eletrônica, de nuvem eletrônica, e aí a gente diz então que essa ligação, esse elétron, ele vai estar mais deslocado para um dos átomos. E aí essa facilidade, essa tendência que um dos átomos tem de atrair mais esse elétron para ele, a gente chama de eletronegatividade. Então, quanto mais eletronegativo o átomo, mais o elétron vai ser atraído por ele. E na tabela periódica, a eletronegatividade ela cresce da esquerda para a direita, de baixo para cima. Então, o flúor é o átomo mais eletronegativo da tabela periódica. E aí, então, os átomos mais eletronegativos, eles vão possuir cargas negativas. E os átomos menos eletronegativos vão possuir cargas positivas. Então, por exemplo, numa ligação NaCl, a gente já está estudando ela, todas as aulas eu dou esse exemplo, a gente sabe que em solução eles liberam íons Na+, e Cl-. Então, quando a gente tem uma ligação química entre sódio e cloro, a gente tem uma ligação NaCl, e um elétron que está sendo compartilhado, ele vai estar mais deslocado para o cloro, porque o cloro é mais eletronegativo que o sódio. Então, a gente diz que o cloro, ele vai ter uma carga negativa e o sódio vai ter uma carga
positiva. Mas tudo isso, de novo, depende da densidade eletrônica. Então, essa nuvem eletrônica ela vai estar mais deslocada para o cloro, e aí ele vai ter, então, uma densidade naquele momento negativa. Então, por isso que ele vai ter essa carga negativa. E aí o NOx, então, que é o número de oxidação, é a carga virtual que cada átomo de uma espécie... desculpa. É a carga virtual de cada átomo em uma espécie química. Então, por exemplo, no NaCl, o sódio vai ter um NOx e o cloro vai ter um outro NOx. Então, o NaCl é uma espécie química, é um sal, como a gente já viu também em outras aulas, e aí cada átomo dessa espécie, cada átomo dessa molécula vai ter um NOx, que vai ser a carga virtual desse átomo. E como é que a gente determina, então, o número de oxidação? Como a gente determina o NOx? Então, tem algumas regrinhas que a gente segue para determinar o NOx dos elementos. Então, quando a gente tem um íon monoatômico, o NOx vai ser igual à sua carga. Mas o que é um íon monoatômico? Então, de novo, o NaCl. Ele vai se separar em íons Na+, e Cl-. Então, a gente vai ter um íon formado de um só elemento, de um só átomo, que vai ser o Na, e um íon do Cl, que também vai ter só um átomo, só um elemento. Então, isso a gente chama de um íon monoatômico. Então, quando a gente tem um íon monoatômico, o seu número de oxidação vai ser igual à sua carga. Então, por exemplo, o Na+, é a mesma coisa que a gente falar Na1+, ou mais 1. E aí o NOx, nesse caso, vai ser mais 1. Já o do Cl-, então é menos 1, então o NOx vai ser a sua carga, que vai ser menos 1. Então, sempre que for um íon monoatômico, o NOx é exatamente igual à sua carga. Agora, quando a gente tem um íon que não é mais monoatômico. Num íon que não é monoatômico, a soma, o NOx, na verdade, do íon vai ser a soma dos NOx de todos os átomos que compõem esse íon. Porém, a gente tem que... Ele continua sendo um íon. Então, o NOx, no caso, ele vai continuar sendo a carga. Deixa eu ver aqui. Por exemplo, aqui, a gente tem o SO4. A carga do SO4 é 2-. Então, o NOx desse íon vai ser menos 2. Porém, a gente sabendo que o NOx de um íon é igual à soma dos NOx de seus átomos, a gente consegue determinar o NOx dos átomos desse íon. Por quê? Porque a próxima regra eu vou mostrar para vocês que a gente tem NOx fixos. Então, alguns elementos, eles possuem um NOx fixo. Então, por exemplo, tanto no SO4 quanto no PO3-, a gente tem o oxigênio. O oxigênio, ele é um átomo com NOx fixo. Então, sabendo o NOx do oxigênio, e aí sabendo que o NOx do íon é a soma dos NOx dos átomos, e que no fim disso tudo a gente tem que chegar na carga do íon, a gente consegue determinar o NOx do elemento que a gente não sabe. Bom, pode ter ficado um pouco confuso tudo isso que eu falei para vocês. Então, agora eu vou mostrar para vocês como que a gente faz isso. Então, por exemplo, aqui no SO4, como eu falei, o oxigênio ele tem um NOx fixo, que é menos 2. Então, quase que 100% das vezes, o NOx do oxigênio é menos 2. Então, depois vocês vão ver um exemplo que o NOx do oxigênio não é menos 2, mas sempre é menos 2, vamos dizer. Não é sempre, porque tem exceção, né? Mas, assim, sempre que a gente tiver, por exemplo, SO4, PO3, sempre vai ser menos 2. Então, a gente vai fazer, tipo, meio que uma
tabela para determinar o NOx do enxofre, que é o NOx que a gente não conhece. Então, a gente sabe que cada oxigênio tem um NOx de -2. Mas eu não tenho um oxigênio, eu tenho 4 oxigênios. Então, eu vou pegar esse NOx e vou multiplicar por 4, porque cada oxigênio vai ter esse número de oxidação. São 4. Fazendo essa multiplicação, eu chego que, nesse caso, o oxigênio vai ter um número de oxidação de -8. E aí, sabendo que o NOx de um íon vai ser sempre igual à carga dele, eu sei que o X menos 8 tem que ser igual a -2. Então, o NOx do enxofre, ele tem que ser algum número que, quando a gente some o -8, chegue em -2. E aí é só fazer a manipulação dessa formulazinha aqui, né? Então, é x menos 8 igual a -2. Então, o x é igual a -2 mais 8. Então, o NOx do enxofre, nesse caso, vai ser +6. E se a gente fizer +6 menos 8, a gente chega em -2, que é o NOx desse íon aqui. E aí, a mesma coisa para o PO3-. Então, o NOx do oxigênio é -2, a gente multiplica pela quantidade de oxigênios, a gente chega em -6. Então, aqui vai ter que ficar x menos 6 é igual a -1. Então, o NOx do fósforo, nesse caso aqui, é +5. Tudo bem? Até aqui? Ficou claro? Tá bom. E aí, agora, a última maneira da gente determinar o NOx, então, é através dessa tabela, que é a tabela dos NOx fixos. Então, como eu falei para vocês, alguns elementos, eles possuem NOx fixo. Então, os metais alcalinos, que é o primeiro grupo da tabela periódica, o NOx deles é fixo e todos eles têm NOx +1. Então, sempre vai ser +1. Os metais alcalinos terrosos, que são o segundo grupo da tabela periódica, o NOx fixo deles é +2. A prata, ela vai ter um NOx fixo de +1, zinco +2, alumínio +3. O enxofre, quando eles estiverem sulfetos, e o enxofre for o átomo mais eletronegativo, o NOx dele vai ser -2. Mas o enxofre, ele é um que ele só vai ter NOx fixo nessa situação aqui. Qualquer outra, a gente tem que determinar. Então, por exemplo, aqui a gente determinou o NOx do enxofre. E nesse caso, era +6. E aqui na tabela diz que é -2. Porque o enxofre, ele não vai, ele vai só ter um NOx fixo em uma situação específica. Em todas as outras, a gente precisa determinar daquele outro jeito. Os halogênios, eles são o último grupo da tabela periódica antes dos gases nobres. Eles vão ter um NOx fixo de -1 quando eles estiverem em haletos. E aí o haleto, no caso, o halogênio, esse elemento, for o mais eletronegativo. Eles geralmente são os mais eletronegativos, eles são o grupo mais eletronegativo da tabela periódica. O hidrogênio, então, é quando ele está ligado a metais, e o hidrogênio é menos eletronegativo, ele vai ter um NOx +1. Mas quando ele se liga a metais, e aí o hidrogênio é mais eletronegativo, o NOx dele é -1. E o oxigênio, né? O oxigênio, então, na maioria das substâncias, ele vai ser -2. Aí, em peróxidos, ele é -1. Em fluoretos,
ele é mais 2 ou mais 1, dependendo ali de como a gente chega nessa conclusão vendo o composto que a gente está determinando o NOx. Então, o oxigênio, por exemplo, quando ele está ligado à água, ele tem um NOx menos 1. Mas na maioria dos compostos, vocês vão ver que ele é menos 2. E aí, então, agora a gente chega nas reações de oxirredução. As reações de oxirredução são as reações com transferência de elétrons. E aí, quando a gente está transferindo elétrons, sempre vai ter uma substância que vai perder elétrons e outra que vai receber elétrons. E aí, essa transferência de elétrons, essa alteração no número de oxidação das substâncias, a gente diz que quando a gente está numa reação de oxirredução, uma substância oxida e a outra substância reduz. E aí, a oxidação, ela vai causar um aumento no NOx da substância. E a redução vai causar uma diminuição do NOx da substância. Então, o elemento que oxida, ele perde elétrons e aumenta o NOx. E já a substância, o elemento, enfim, que reduz, ele ganha elétrons e diminui o NOx. E, bom, por que isso acontece? Então, se a gente pensar que o átomo, como eu esqueci a palavra, mas o átomo puro, vamos dizer assim, uma molécula de cloro, ela tem a mesma quantidade, a molécula neutra, né, do cloro, ela vai ter a mesma quantidade de prótons do que de elétrons. Então, todas as cargas positivas vão ser anuladas pelas cargas negativas, porque os prótons têm uma carga positiva e os elétrons uma carga negativa. Se a gente tem a mesma quantidade de cargas positivas do que de cargas negativas, elas se anulam. Se o cloro recebe um elétron, ele vai ter mais cargas negativas do que cargas positivas. Então, nem todas as negativas vão se anular. Então, vai aparecer uma carga negativa nele. Então, quando a gente fala de número de oxidação, o NOx, a gente sempre vai estar observando essa transferência de elétrons. E aí, a transferência de elétrons altera a carga do átomo. E aí, alterando a carga do átomo, a gente tem essa variação de NOx. Então, a gente tem essa reação aqui. E aí, agora, eu vou colocar aqui todos os números de oxidação. É bastante, mas vamos lá. Aqui, como que a gente determina o número de oxidação? O potássio, ele está no primeiro grupo da tabela periódica. Ele é um metal alcalino. Metais alcalinos, eles têm um NOx fixo de mais 1. O oxigênio, ele também tem um NOx fixo de menos 2. Montando a tabelinha, daquele jeito que eu mostrei anteriormente, a gente chega que o NOx do manganês vai ser de mais 7. O manganês, ele não tem um NOx fixo. E ele, inclusive, consegue ter uma grande variação do número de NOx dele. E ele consegue formar vários compostos, mudando seu número de oxidação. Tem até um experimento, se vocês quiserem procurar depois, que é a reação camaleão, onde a gente observa mudança na coloração dessa solução, e cada cor diferente significa que o manganês está mudando o seu número de oxidação. Então, cada vez que muda o número de oxidação do manganês, ele apresenta uma cor diferente. E essa solução começa a mudar de cor. Nesse caso aqui, o hidrogênio, ele tem NOx fixo de mais 1, e o oxigênio NOx fixo de menos 2. Fazendo, montando a tabela, a gente chega que o NOx do enxofre, nesse caso, vai ser mais 6. Aqui a gente tem o peróxido
de o peróxido de hidrogênio. Então, em peróxidos, a gente viu que o NOx do oxigênio é -1 e do hidrogênio é +1. Aí aqui, NOx fixo, a gente consegue determinar o do enxofre. Daqui, também, o hidrogênio vai ser +1, o oxigênio -1. Aqui, o oxigênio vai ter um NOx 0. Por que ele tem um NOx 0? Substâncias simples, substâncias neutras, vamos dizer assim, substâncias simples, no caso, apresentam NOx 0. Então, sempre que a gente tiver uma molécula monoatômica, o seu NOx vai ser 0. Então, se aqui fosse Cl2, seria 0. Se aqui fosse H2, seria 0. N2 seria 0. Então, sempre que a gente tiver um elemento sozinho, o seu NOx é 0. E aí, aqui... Aí, aqui, a gente consegue também chegar... determinar o número de NOx por aquele outro passo que eu mostrei anteriormente para vocês. E aí, então, quando a gente determina todos os números de oxidação, a gente precisa observar eles para ver qual deles que mudou. E aí a gente sempre vai ter um par a gente sempre vai ter 2 elementos que vão ter seu número de oxidação alterado. Nesse caso aqui, a gente tem o manganês. O manganês, ele tinha um NOx antes de +7, e depois ele passou a ter um NOx +2. E o oxigênio, que tinha um NOx -1, e aqui ele tem um NOx 0. Então, como esses mudaram, os outros não mudam. É fixo. Aqui a gente consegue determinar do manganês, porque, por exemplo, assim, né? Aqui a gente monta a tabela para montar o número de oxidação do enxofre. Porém, o SO4, a gente sabe que é o sulfato, é o íon sulfato. Então, no íon sulfato, o número de oxidação do enxofre é +6, aí por isso que a gente consegue determinar o do manganês aqui. Então, observando essas mudanças, a gente nota que a gente tem um par. O manganês e o oxigênio tiveram seus números de oxidação alterados. Então, nesse caso aqui do manganês, o seu NOx diminuiu. Ele estava +7 e ele foi para +2. Então, se o NOx diminuiu, o manganês reduziu. O oxigênio, ele tinha um NOx de -1 e o NOx dele foi para 0. Ou o outro reduziu, então isso daqui é uma reação redox, uma reação de oxirredução, onde um oxida e o outro reduz. E aí, se o oxigênio ele oxida, ele faz com que o manganês reduza. Se o manganês reduziu, ele faz com que o oxigênio oxide. Então, o elemento que oxida é o agente redutor. E o elemento que reduz é o agente oxidante. Porque eu reduzir significa que eu estou permitindo o outro oxidar. Então, eu sou o agente oxidante. Sou eu que faço a oxidação acontecer, porque eu estou reduzindo. E o que nos permite muito estudar por macetes. Voltou, tá tudo bem? Tá, beleza. Então, esse slide aqui, eu fiquei meio assim de colocar ele, porque esse conteúdo é um conteúdo que nos permite estudar por macetes. Eu, particularmente, não gosto de estudar por macetes,
mas acho que às vezes eles podem ajudar. É claro que a gente precisa entender o conteúdo para saber utilizar o macete. Então, eu trouxe aqui, não é bem um macete, mas é uma forma da gente lembrar essas relações. Se oxida, o que vai acontecer, que é o opa e o re. Então, sempre que um elemento ele oxida, ele perde o elétron e ele aumenta o seu NOx. E sempre que o elemento reduz, ele recebe elétrons e ele reduz o NOx. Então, existe essa relação e, de certa forma, ajuda a gente a lembrar. Porque, assim, eu aprendi isso no meu ensino médio, já faz 6 anos que eu saí do ensino médio, e eu ainda lembro, então, ajuda. Então, assim, trouxe, estou mostrando, porém, defendo que vocês têm que tentar entender o assunto, para depois pensar em utilizar isso para ajudar vocês. Então, vamos para frente. E aí, nas reações de oxirredução, a gente chega no tópico de balanceamento das reações redox. Como a gente viu, as reações redox, elas são reações que envolvem muitos elementos. E o balanceamento por tentativa e erro não é a melhor opção. Porque se a gente começar a querer balancear aqui, por exemplo, aqui tem 2, a gente coloca 2. Aí a gente vai contar o resto. A gente não vai chegar por tentativa e erro num balanceamento rápido dessa reação. Então, então criou-se um método de balanceamento de reações redox. E como ele funciona? Então, a gente monta a nossa reação redox, e aí a gente coloca todos os números de oxidação, determina todos os números de oxidação, e aí a gente observa quais foram os elementos que tiveram seu número de oxidação alterados. E aí a gente vai calcular a variação do número de oxidação desses elementos. Então, por exemplo, o manganês, ele teve uma variação do número de oxidação de 5. Ele saiu de mais 7 e foi para mais 2. Então, teve essa variação de 5 no número de oxidação. Já o oxigênio, ele saiu de menos 1 e ele foi para 0. Então, ele teve uma variação de 1 no seu número de oxidação. Porém, notem que aqui a gente tem 2 oxigênios. Então, cada oxigênio variou 1 do seu número de oxidação. Então, no caso, a variação do O2 é 2, porque a gente tem 2 oxigênios. No manganês, só tem um manganês, então é só o 5 mesmo. Agora, sempre que a gente tiver mais de um átomo do mesmo elemento, a gente sempre tem que multiplicar por essa quantidade aqui. E aí a gente determina, então, que o manganês, ele variou 5 e o O2 variou 2. Então, agora a gente vai inverter. O que antes era do manganês vai para o oxigênio e o que era do oxigênio vai para o manganês. E aí a gente coloca como coeficiente, onde tem manganês, a variação do NOx do oxigênio. Então, por exemplo, aqui tem o manganês, então aqui vai o 2, que é a variação do oxigênio. Aqui tem manganês, aqui a gente coloca 2, porque é a variação do oxigênio. E onde tem o oxigênio que variou, a gente coloca a variação do manganês. Então, vai 5 aqui no peróxido de hidrogênio e vai 5 aqui no oxigênio. Esses coeficientes, eles ficam fixos. Então, depois, é claro que se a gente tiver só coeficientes que são múltiplos desses dois números, a gente pode fazer a divisão. Porém, só essa coisa de divisão. A gente não pode, por exemplo, colocar um 3 aqui depois para tentar balancear. Não é assim que funciona. Então, esses coeficientes são fixos. E aí, o resto, a gente balanceia
Tá, a gente só vai... esses coeficientes, eles só entram onde houve essa mudança no NOx. Então, o que mudou foi o manganês, que está aqui no KMnO4, e o manganês do MnSO4. Então, é aqui que vai entrar esse coeficiente. O 5 vai entrar no peróxido e no oxigênio, que são as espécies que estão variando. Aqui tem oxigênio, e aqui tem oxigênio, aqui tem oxigênio. Mas não são esses oxigênios que estão variando o NOx. Esse coeficiente só vai entrar nas espécies que estão participando dessa reação redox, tipo, o que oxida e o que reduz. Tudo bem? Ficou claro aqui? Tá. Aí, assim, a gente vai colocar esses coeficientes só nos que estão envolvidos aqui, né? Aqui, no peróxido, no oxigênio, no primeiro e no último. E aí, os outros, se a gente for ver, ainda não está balanceada essa reação aqui. E aí, então, as outras substâncias da reação, a gente faz o balanceamento por tentativa e erro, igual antes a gente fazia, porque aí fica mais simples de se balancear a reação. Então, a gente vai manter o 2 aqui, manter o 5, manter o 5, manter o 2, e aí o resto a gente faz o balanceamento normal, e aí a gente chega no balanceamento da reação. Tudo bem, eu trouxe exemplos para a gente fazer aqui para frente, então talvez praticando mais, fique mais claro quais são as espécies que a gente vai determinar esse coeficiente. Eu vou para frente porque eu sei que vão ser exemplos, tá? Mas qualquer coisa vocês me peçam que eu volto. Então, aqui, dada a reação a seguir, faço o que se pede. Então, primeiro é para a gente balancear a reação segundo o método da oxirredução, e depois a gente indicar qual que é o agente redutor e o agente oxidante dessa reação. Então, vamos lá. Então, aqui agora, a primeira coisa que a gente tem que fazer é determinar o número de oxidação de cada átomo dessa reação. Então, fazendo isso, a gente chega nesses NOx aqui. Então, novamente, esse daqui é um metal alcalino, NOx mais 1, o NOx do oxigênio é fixo, menos 2. A gente determina, então, o NOx do cromo. Aqui, na água, a gente vai ter mais 1 e menos 2. Aqui a gente vai ter o enxofre sozinho, vai ser 0, porque ele é uma substância simples, vai ser 0. Aqui a gente vai ter mais 1, menos 2 e mais 1. Nesse caso aqui, a gente vai ter... todos eles são fixos. Esse aqui é um metal alcalino, o oxigênio é fixo e o hidrogênio também tem NOx fixo. Aqui a gente tem o oxigênio que é fixo, e aí o cromo a gente consegue determinar também. E aí o SO2, que aí a gente tem o NOx fixo e a gente consegue determinar o do enxofre. Então, nesse caso, observando todos os NOx, a gente vê que quais deles que vão variar. O do cromo e o do enxofre. O cromo, ele vai ter uma diminuição do seu número de oxidação. Então, vai sair do mais 6 para o mais 3. Então, reduziu, o NOx diminuiu, então ele reduz. E o enxofre, ele sai de 0 e ele vai para mais 4. Então, o NOx dele aumentou
E então ele oxidou. E aí, então, o primeiro passo para a gente fazer o balanceamento é calcular essa variação no número de NOx. Do NOx, no caso, né? Do número de oxidação. Então, a variação do NOx do cromo vai ser os que tem como a gente saber o valor. E aí, se sobra algum, a gente monta a tabela e consegue chegar no outro. Ah, tá. Só mais uma coisa. Quando eu mostrei o método lá da tabela, que a gente montava aquela tabelinha, eu mostrei com íons, né? E aí a gente sempre igualava a carga do íon. Por exemplo, aqui não é um íon, né? A gente não tem menos, mais, alguma coisa. Aí, nesse caso, quando a gente montar a tabela, a gente iguala a zero, porque a soma deles tem que dar zero. Nesse caso aqui, a gente tem 7 vezes menos 2, que dá 14, menos 14. E aí a gente tem mais 1 vezes 2 vai dar mais 2. Aí menos 14 mais 2 fica menos 12. Então, o NOx do cromo, ele tem que ser esse 12 dividido por 2, que vai ser 6. Então, cada cromo vai ser 6. Tudo bem que eu fiz aqui? Que eu fiz de cabeça? Qualquer coisa eu escrevo aqui. Mas a gente iguala a zero. A soma de tudo isso daqui tem que dar zero. Pela tabela, né? Pela tabelinha lá. Então, aqui a gente viu que a variação do cromo é 3. Ele saiu de 6 e ele veio para 3. Mas são 2 cromos. Então, cada cromo variou 3. Então, no caso, a variação do cromo é 6. E já o do enxofre, então, foi de 4. A gente saiu de 0 e a gente veio para o 4. Como é só um enxofre, a variação é 4 mesmo. E aí, então, agora a gente troca. O que antes era a variação do enxofre, a gente vai pôr como coeficiente no cromo, onde tem cromo. E aquilo que era a variação do cromo, a gente vai pôr como coeficiente no enxofre. E aí a gente chega nisso daqui. 4, aí esse coeficiente a gente não sabe ainda. Aqui vai o 6, aqui vai o 4 e aqui vai o 6. Então, assim, ó, de novo, aqui tem o cromo que variou e aqui tem o cromo que variou. Então, aqui que vai o 4. Aqui tem o enxofre que variou e aqui tem o enxofre que variou. Então, é aqui que vai o 6. E aí, o resto a gente faz por tentativa e erro. E aí, a gente chega nesses coeficientes aqui. Então, a gente vai ter 4, 4, 6, 8, 4 e 6. Aqui, notem que todos os coeficientes são múltiplos de 2. Então, 4 é múltiplo de 2, 6 e 8 é tudo múltiplo de 2. Então, a gente pode dividir todos esses coeficientes por 2. Porque quando a gente vai fazer o balanceamento, a gente tem que. Os coeficientes que a gente tem que deixar é o menor número inteiro possível. Então, de preferência, números inteiros. E aí, o menor que a gente pode ter. Então, se a gente dividir todos eles, a gente vê que fica 2, 2, 3, 4, 2 e 3. Aí vocês podem me perguntar, bom, mas não falou que a gente não pode mudar esses coeficientes? A gente não pode, mas no caso aqui foi só uma divisão. O que a gente não pode é mudar por um número aleatório para tentar chegar nesse balanceamento. Então, quando a gente chega em todos os coeficientes múltiplos de algum número, a gente pode fazer a divisão por esse número e aí obter os coeficientes, os menores coeficientes possíveis, inteiros. Tudo bem? Essa parte do balanceamento.
Passo para frente. Tá, eu vou para frente, qualquer coisa vocês me chamam. E aí eu volto aqui. E aí, a segunda coisa que pedia, então, era para a gente indicar o agente redutor e o agente oxidante. Então, lembrando, o agente oxidante é aquele que permite com que o outro oxide. Então, é o que reduz. E o agente redutor é aquele que faz o outro reduzir, porque ele oxida. Então, nesse caso, o agente redutor é o enxofre, que é o que oxida, e o agente oxidante é o cromo, que é o que reduz. Tudo bem essa relação de agente redutor e agente oxidante? Geralmente as pessoas elas ficam meio confusas de por que, que ele oxida e aí ele é agente redutor. Tudo bem, vocês conseguem entender que ele é o agente redutor porque ele causa a redução no outro. Se ele causa a redução no outro, é porque ele oxida. Então, a gente consegue fazer essa relação. Então, agora eu trouxe outra questão. Essa é uma questão da apostila de vocês. Eu não lembro exatamente o número, eu esqueci de anotar, mas é uma questão do tópico lá de problemas da apostila, da aula 10. Então, aqui diz que um processo industrial muito importante usado para melhorar propriedades físicas, mecânicas e térmicas da borracha é o de vulcanização. Uma das variações existentes desse processo é a vulcanização a frio, em que o composto S2Cl2 é usado como fonte de átomos de enxofre que formam pontes entre as cadeias poliméricas da borracha inicial. O composto S2Cl2 pode ser produzido pela reação entre enxofre fundido com gás cloro, cuja reação é representada pela equação não balanceada. Então, aqui a gente tem o X, S8, YCl2, Z, S2Cl2. O X, o Y e o Z são os coeficientes dessa reação que não está balanceada. Então, a gente precisa balancear e cada coeficiente que aparecer aqui na frente, a gente chama aqui, o X é tanto, o Y é tanto. Então, é por isso que tem letras aqui, tá? Então, com relação à equação, assinale a alternativa correta. Então, tem várias alternativas. Eu abri cada uma delas para a gente ver qual que é a correta. Então, aqui diz que a massa mínima de gás cloro necessária para reagir completamente com 128 gramas de S8 é de 142 gramas. Bom, então, para a gente resolver essa alternativa aqui, a primeira coisa que a gente precisa fazer é balancear a equação. E aí, a gente podia fazer o balanceamento de diversas formas, mas é uma reação bem simples e que a gente consegue fazer por tentativa e erro. Então, o balanceamento dessa equação fica assim. Então, é um S8 que vai reagir com 4 moléculas de Cl2, formando 4 S2Cl2. Então, aqui a gente tem 8, aqui a gente tem 8 enxofres, aqui a gente tem 8 cloros e aqui a gente tem 8 cloros. A equação está balanceada. E aí aqui diz que a massa mínima de gás cloro necessária para reagir completamente com 128 gramas de S8 é de 142 gramas. Então, para a gente fazer, o que a gente precisa fazer para saber essa relação em massa de cloro e S8? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é calcular a massa molar de cada um deles, né? Então,
eu fiz a massa também do S2Cl2, porque a gente vai precisar para outras letras, para as outras alternativas, então eu já calculei para a gente usar nas próximas. Então, a gente sabe que a massa molar do S8 é 256,48 gramas por mol. Então, cada mol de S8 vão ter 256,48 gramas. De Cl2 é 70, que a gente tem um mol de S8, mas a gente não tem só um mol de Cl2 e nem um mol de S2Cl2. Então, a gente calcula, né? Se a gente tem 4 mols, é só fazer 4 vezes 70,90. Então, a gente consegue observar que 256,48 gramas de S8 estão reagindo com 283,6 gramas de Cl2, formando 540,08 gramas de S2Cl2. Só que, no caso, a gente não tem 256,48 gramas de S8. Ele quer saber para 128 gramas de S8. Então, é só fazer uma regra de 3. Se 256,48 gramas reagem com 283,6 gramas de Cl2, 128 gramas vão reagir com quanto? Vão precisar de quanto de Cl2 para reagir e formar isso daqui? E aí a gente chega em 141,53 gramas, né? Então, é aproximadamente 142 gramas. Então, essa é a alternativa correta. Porque fazendo essas proporções, a gente chega numa massa aproximada de 142 gramas. Então, a gente sabe que a gente precisa de 142 gramas de cloro para reagir totalmente com essas 128 gramas de S8, para a reação acontecer. Se a gente tivesse 128 gramas de S8 e menos aqui de gás cloro, a reação aconteceria, mas ela não aconteceria totalmente. A gente teria um excesso de S8 e ela sobraria, no caso, né? A gente teria o nosso reagente em excesso aqui. Então, essa é a alternativa correta. Mas agora a gente vai ver por que as outras não estão corretas. Então, o B diz que os coeficientes x, y e n, tá errado aqui, é I, Z, tá, gente? São, respectivamente, 1, 2 e 4. E aí a gente vê que não, né? É 1, 4 e 4. Igual a gente balanceou ali na alternativa A. Aqui diz que o S8 é uma das formas isotrópicas com que o átomo de enxofre se apresenta na natureza. A gente viu lá no nosso primeiro conteúdo que o S8 não é uma forma isotrópica do enxofre. Ele é uma forma alotrópica do enxofre. E na D diz que essa reação de oxirredução se processa com variação do estado de oxidação dos átomos de enxofre de 0 para mais 2 e o cloro de 0 para menos 2. E aí, se a gente determina aqui o número de oxidação dos elementos, a gente chega aqui, antes o enxofre tinha um NOx 0, porque ele é uma substância simples, o cloro era 0 também, porque era simples, e aqui vai ter menos 1 do cloro, porque o NOx é fixo, e mais 1 do enxofre. Então, tá errada, porque há sim uma variação do NOx, nesse caso, porém não do jeito que está escrito aqui na alternativa. E a E diz que, misturando-se 200 gramas de S8 com 284 gramas de gás cloro, obtém-se no máximo uma massa de 540 de S2Cl2. Então, nesse caso aqui, a primeira coisa que a gente precisa saber
Se essa quantidade de S8 consegue reagir totalmente com essa de cloro. Então, a gente consegue determinar o nosso reagente limitante e nosso reagente em excesso. Então, a gente sabe todas essas relações aqui e a gente chega nessa regra de 3 aqui, que 256,48 reagem com 283,6. Mas aqui, no caso, a gente tem 200 gramas só. Então, a gente precisa de 221,15 gramas de gás cloro para reagir totalmente essas 200 gramas aqui. A gente vai utilizar as 200 gramas por inteiro. E do cloro, a gente vai usar só 221. E a gente tem 284. Então, vai ter um excesso de cloro. Então, no caso, o nosso reagente limitante, nesse caso aqui, é o S8. E aí, é com ele que a gente faz a nossa outra relação, monta a nossa outra regra de 3. E aí, a gente chega aqui, 256,8 de S8 reagem formando 540,8 de S2Cl2. Mas a gente vai ter só 200 gramas de S8. Então, quanto que vai produzir de S2Cl2? Então, vai produzir 421,15. Então, não vai produzir 540, vai produzir no máximo 421,15 gramas. Tudo bem? Esse cálculo aqui, essa questão do reagente limitante, do reagente em excesso, vocês lembram disso? Vocês lembram por que a gente tem que usar o reagente limitante nessa última parte aqui? Tá, então vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa saber é quando a gente tem uma reação química. E aí, por exemplo, aqui está falando que a gente está misturando 200 gramas de S8 com 284 gramas de cloro, formando 540 de S2Cl2. Então, a gente precisa criar relações suficientes para a gente saber quanto que vai ser formado no final da nossa reação. Porque aqui a gente tem quantidades diferentes dessa que a gente sabe que reagem normalmente. Aqui é a proporção mais ideal que tem. Então, a gente balanceou essa equação e aí a gente fez essa relação de massas. A gente tem massas diferentes, então a relação muda aqui. Então, a gente precisa montar novas relações. E aí a gente consegue fazer essas regras de 3. Então, a gente sabe que 256 reagem com 283. Mas no caso, a gente vai ter 200. A gente não vai ter 256. Então, 200 vai reagir com quanto? 200 reage com 221,15. 221,15 é menos do que a gente vai pôr de cloro. Então, a gente vai ter uma quantidade de S8 e uma quantidade maior do que precisa de cloro. Então, o cloro vai ter em excesso. Então, a gente não pode usar a massa de cloro para saber quanto que vai ser a massa de produto. Porque não vai ser todo o cloro que vai reagir. Vai ter um excesso ali de mais de 60 gramas de cloro. Então, 60 gramas de cloro não vão reagir. Então, a gente não pode fazer essa relação com o reagente em excesso. A gente tem que fazer com reagente limitante, que é o reagente que fala assim, não tem mais como reagir, tu já reagiu com tudo que tinha aqui, meu. Não tem mais como. Então, é essa massa que a gente precisa fazer essa relação. Porque é a massa que acaba. Então, no máximo, vai ser o 200 gramas de S8 vão conseguir produzir o máximo de produto que a gente tem. Porque ele está limitando a nossa reação. Ele está falando, tem que acabar agora.
Então, é ele que vai produzir tudo de produto que a gente tem. Então, a gente usa a relação do S8 com o S2Cl2. Então, sempre que a gente tiver uma reação e a gente tiver que fazer relações entre reagentes e produtos, primeiro a gente tem que descobrir qual que é o reagente em excesso e qual que é o reagente limitante, e aí a gente pega o reagente limitante para fazer a relação com o produto, porque é ele que vai nos dar a informação de qual é a massa máxima de produto. Tudo bem? Tá. Então, vamos para frente. Então, a alternativa certa é a A. Bom, então, aqui a gente estava vendo as reações de oxirredução. Então, são aquelas reações que têm transferências de elétrons. Elétrons possuem cargas, então são reações que envolvem energia. Então, nas reações de oxirredução, a gente sempre vai ter transformações de energia, transformações de tipos de energia. E aí, em algumas vezes, essas reações elas são espontâneas. Então, no caso, elas acontecem naturalmente. A gente não precisa fazer ação externa nenhuma. Então, a gente não precisa fornecer energia. Nada externo precisa ocorrer para que essa reação ocorra. Ela ocorre porque ela é espontânea. Mas algumas vezes elas não são espontâneas. Então, a gente precisa fornecer algo para essa reação para que ela comece a acontecer. Então, as reações de oxirredução, elas são divididas nesses dois grupos. Então, as reações espontâneas e as não espontâneas. E aí, hoje, a gente vai estar estudando as espontâneas, que são as pilhas. Então, as pilhas, elas são reações de oxirredução espontâneas, que vai transformar energia química em energia elétrica. Então, vai acontecer uma reação química, que vai originar numa energia química, e aí a pilha ela vai conseguir transformar essa energia química, resultado da reação química, em energia elétrica. E aí, como que funciona as pilhas? Como que funcionam as pilhas? Então, a gente tem dois recipientes com soluções diferentes aqui em cada recipiente, e a gente tem os nossos eletrodos. Então, os eletrodos, eles são de materiais diferentes. Por exemplo, aqui a gente tem um eletrodo de cobre, e aqui a gente tem um eletrodo de zinco. E aí, a nossa solução aqui, ela sempre vai ser do mesmo metal, do mesmo elemento que o nosso eletrodo. Então, essa solução é de sulfato de cobre e aqui é de sulfato de zinco. O eletrodo de zinco tem sulfato de zinco e o eletrodo de cobre tem sulfato de cobre. Os recipientes, eles são ligados por uma ponte salina. Então, a ponte salina, ela é cheia de uma solução neutra aqui dentro, de um sal neutro, que não vai influenciar. E aí, a ponte salina aqui, ela tem nessa imagem aqui não dá para ver, mas ela sempre vai ser tampadinha aqui no final dela por um material poroso, pode ser algodão, alguma coisa porosa, que permite a passagem de íons pela ponte salina. Então, a ponte salina permite passagem de íons. Porém, a gente viu que reações de oxirredução têm uma transferência de elétrons. Então, também vai ter essa transferência de elétrons, mas vai acontecer por um fio condutor. Então, essas duas placas dos eletrodos, eles são ligados por um fio condutor. E aí, por esse fio condutor, acontece a passagem de elétrons. E aí, a diferença de potencial nesse eletrodo aqui para esse faz com que se origine energia elétrica. E aí, por exemplo, se a gente tiver uma lâmpada conectada a esse fio condutor, por conta dessa passagem de elétrons, essa lâmpada ela acende. Então, as pilhas acontecem assim.
E aí, esse fluxo de elétrons, notem que esse eletrodo aqui, de cobre, parece que ele aumentou de tamanho aqui no final. E o de zinco parece que ele perdeu, ele diminuiu de tamanho aqui no fundo. E aí, essa passagem de elétrons significa que o zinco, ele vem para a solução. Então, ele vai perder elétrons, por isso que a passagem de elétrons acontece do zinco para o cobre. Isso daqui a gente chama de pilha de Daniel. É a pilha mais comum que a gente estuda, é uma pilha entre zinco e cobre. Então, o zinco, ele vai perder elétrons. Então, o zinco, ele oxida e perde elétrons. Então, os elétrons que o zinco perde, o cobre ganha. E aí, como o zinco oxida e ele vai perder elétrons, eles formam essa espécie aqui, esse íon Zn2+. Então, ele sai de Zn e ele vem para a solução. Por isso que ele perde matéria. Então, o zinco, que antes era só o Zn, ele oxida, perde elétrons e ele vem para a solução em forma de Zn2+. Já o cobre, ele recebe elétrons. Se ele recebe elétrons, ele reduz. Então, o cobre 2+, que estava em solução, passa a ser cobre. E aí se junta na superfície do eletrodo. Então, no eletrodo, o eletrodo que sofre redução, a gente observa um aumento de matéria nele, porque os íons em solução se juntam a essa superfície e aí aumentam de tamanho. Já o eletrodo que oxida, ele perde matéria para a solução. Então, o zinco, que antes era zinco, passa a ser Zn2+, e vem para a solução e perde massa. Então, talvez seja fácil de vocês lembrarem o que vai acontecer com o eletrodo que oxida, porque a gente sabe o processo de oxidação é algo que comum para a gente, né? Então, talvez a oxidação mais comum seja a corrosão, o processo de criação de ferrugem no ferro é uma oxidação, e a gente vê que, então, quem oxida, ele vai perdendo matéria, né? E fica diferente do que era antes. Então, só lembrando, pela ponte salina passam íons e pelo fio condutor passam elétrons. E aí, a gente chama esses eletrodos de cátodo ou ânodo. O cátodo, ele é o eletrodo que reduz. E ele vai ser o nosso polo positivo das pilhas. E aí, a semi-reação de redução é essa daqui. A gente tem um íon, então é o cobre 2+, ele vai receber 2 elétrons e vai formar, então, o cobre. E o ânodo, ele é o eletrodo que oxida, e ele vai ser o polo negativo da nossa pilha. E aí, a semi-reação de oxidação é essa daqui. Então, a gente tinha o zinco, aí ele vai formar o zinco 2+, com 2 elétrons, porque ele vai perder esses elétrons. Então, se a gente lembrar lá do início dessa aula, que eu falei que o que oxida perde elétrons e aumenta o NOx, a gente pode ver aqui. O ânodo oxida, então se ele oxida, ele perde elétrons. Aqui ele tinha o zinco com todos os elétrons, e aqui agora ele tem um zinco 2+, com 2 elétrons perdidos, fora dele. Ele perdeu esses elétrons. E o NOx aumenta. Aqui era 0 e aqui é 2+. Então, a gente teve um aumento no NOx do zinco. Então, o ânodo é esse eletrodo. E ele vai ser o polo negativo da nossa pilha. Então, quando a gente vai pôr uma pilha no controle, a gente tem certinho que pôr o lado negativo no lado negativo e o lado positivo no lado positivo.
E é isso, é o polo positivo e o polo negativo da nossa pilha. E essa diferença de potencial entre os eletrodos faz com que a gente tenha a formação de energia. E o cátodo, então, é o que reduz. A gente viu que o que reduz, ele recebe elétrons e reduz o NOx. E vai ser o polo positivo. Então, se ele reduz, ele tinha o cobre 2+, ele recebeu 2 elétrons, e aí o NOx dele reduz. Então, foi de 2+ para 0. Então, realmente, esse NOx diminuiu. Então, a gente consegue fazer essa relação lá do início com aqui. Então, esses são os cátodos e os ânodos. O cátodo vai ser o eletrodo que reduz e o ânodo oxida. E aí, a gente viu aqui as semi-reações, né? Então, a gente tem a semi-reação de redução e a semi-reação de oxidação. E aí, se a gente coloca uma embaixo da outra, a gente tem a de redução e a de oxidação aqui. A gente tem, então, o cobre 2+, mais 2 elétrons formando o cobre. E aqui a gente tem o zinco formando o zinco 2+, mais 2 elétrons. Então, a gente tem 2 elétrons antes da seta e 2 elétrons depois da seta. Então, a gente pode cancelar esses elétrons. E aí, é claro, a gente só pode cancelar os elétrons nesse caso aqui porque é a mesma quantidade. Quando for quantidades diferentes de elétrons, a gente tem que multiplicar uma das semi-reações até chegar na mesma quantidade de elétrons, e aí a gente consegue cancelar. E aí, quando a gente cancela os elétrons, a gente pode somar tudo, e aí a gente chega na nossa reação global. Então, a gente tem cobre 2+, mais zinco, que resulta em Zn 2+, mais cobre. Então, a gente chama isso de reação global dessa pilha. E aí a gente chega em mais um esqueminha para a gente tentar ajudar a gente nessa relação, que é a Dona Porca. Dona Porca, talvez você já tenha ouvido falar, é um macete até que bem comum desse conteúdo. Então, o eletrodo que vai diminuir sua massa é o eletrodo que oxida, é o polo negativo da nossa pilha e é o ânodo. E já o positivo é o que reduz, é o nosso cátodo e ele vai aumentar a massa. E aí, como eu falei, por conta da diferença de potencial entre os eletrodos, a gente consegue, a gente forma a energia elétrica. Não é que forma a energia elétrica, né? Vai resultar numa energia elétrica que aí a gente pode utilizar essa pilha como fonte de energia. E aí, o que é essa diferença de potencial, né? Então, como a gente viu, existe uma semi-reação de oxidação e uma semi-reação de oxidação. E aí, cada reação dessa tem um potencial de redução. E o contrário do potencial de redução é o potencial de oxidação. Então, por exemplo, aqui, o lítio. A gente tem o lítio, que ele vai oxidar, formando o lítio mais um elétron. Então, ele vai perder esse elétron. O potencial de redução dessa reação do lítio é de menos 3,4, porque é o potencial de redução, porque o lítio está oxidando. Então, é menos 3,4. Agora, o potencial de oxidação dessa reação é mais 3,4. É o contrário do de redução. Agora, o potencial que a gente sempre vai utilizar nas contas é o de redução. Então, sempre que a gente for calcular a diferença de potencial, é o valor do potencial de redução que vai aparecer lá e que a gente vai precisar usar. Então, a gente sabe que quanto mais negativo o potencial de redução, mais fácil é de oxidar. Então, por exemplo, o lítio, ele tem uma facilidade maior de oxidar do que, por exemplo, o cobre, que tem um potencial de redução de mais 0,15. Um potencial positivo significa que ele já tá ali mais com uma facilidade maior de reduzir e não de oxidar.
Então, a gente sempre vai estar utilizando o potencial de redução para calcular essa diferença de potencial nas pilhas. Então, a gente chega aqui. A semicélula com maior valor do potencial de redução, potencial padrão de redução, ela vai estar reduzindo. E a semicélula com menor valor, ela oxida. E aí, a gente chega na fórmula que a variação de... Meu Deus, a variação de potencial... Desculpa, gente. Deixa eu voltar aqui. Perdi tudo aqui. A variação do potencial de redução vai ser sempre o potencial de redução do que reduz menos o potencial de redução do que oxida. Então, vai ser sempre o potencial de redução do cátodo menos o potencial de redução do ânodo. Então, na nossa pilha ali, entre o cobre e o zinco, a gente viu que o cobre, ele reduz, então ele é o cátodo. E o zinco, ele é o que oxida, ele é o ânodo. Então, a gente sabe que o potencial de redução do cobre é de mais 0,34 e o do zinco é de menos 0,76. Então, olha só, esse daqui é mais positivo, ele é maior, então ele vai reduzir. É outro dado que a gente pode estar utilizando para saber qual que reduz e qual que oxida. Então, o cobre, ele vai ter um potencial maior, então ele vai reduzir. Então, a gente aplica nessa fórmula, que a diferença de potencial é o cátodo menos o ânodo. Então, é 0,34 menos 0,76. Então, esse menos com esse menos vai virar um mais. Então, vai ficar 0,34 mais 0,76. E a diferença de potencial, então, da pilha de Daniel é de mais 1,10 volts. E aí, como essa variação de potencial é maior do que zero, essa pilha é espontânea, essa reação é espontânea. Então, se a gente montar essa reação, vai acontecer a reação sem que a gente faça nada com ela, a gente só vai deixar ali e vai acontecer. O cobre vai reduzir e o zinco vai oxidar. Então, agora, eu trouxe uns exemplos. Eu acho que eu vou pular os exemplos, e aí eu faço os exemplos antes da próxima aula, e vou só terminar o conteúdo aqui. Deixa eu até sair daqui. E terminar o conteúdo, que é rapidinho, o conteúdo que falta, e a gente finaliza talvez um pouquinho antes. Então, a gente viu as pilhas, então a gente viu que sempre nas pilhas um vai oxidar, um vai reduzir, e aí o processo de corrosão, ele também é um exemplo de pilha. Só que a corrosão, ela vai resultar, então, numa destruição total, parcial ou superficial de materiais metálicos. Então, quando a gente tem um material metálico, se a gente deixar ele aí em contato com umidade e tudo mais, com oxigênio, vai ocorrer a corrosão desse material metálico. E tem algumas coisas que a gente pode fazer para evitar a corrosão dos metais. E o primeiro exemplo, então, é a proteção anódica. Na proteção anódica, a gente faz uma pintura que meio que impede que o oxigênio ele entre em contato com essa superfície metálica. Então, a partir dessa pintura, a gente faz essa proteção no nosso material metálico. A galvanização, ela é um exemplo de proteção catódica, só que a galvanização a gente faz uma cobertura total dessa estrutura. Então, geralmente se usa o zinco, porque o zinco ele tem uma facilidade de oxidar,
Então, ele serve como metal de sacrifício. Então, assim, é meio que, se alguém tiver que sofrer corrosão, eu sofro ao invés do metal que está por baixo aqui, porque eu sou mais fácil de me recuperar, vamos dizer assim. Já a proteção catódica é bem semelhante, porque a galvanização é um exemplo de proteção catódica, mas ao invés de a gente cobrir toda a superfície, é utilizado placas de metal de sacrifício, porque essa disponibilidade de... eu já vou mostrar o exemplo prático, assim, as imagens, mas um deles ocorre em barcos, sim. A proteção catódica a gente coloca só placas, a gente não cobre toda a superfície, porque ter essas placas garante uma disponibilidade de elétrons na nossa superfície. Então, com contato com a água, com o oxigênio, esses elétrons que estão ali disponíveis meio que me usem e não usem o outro metal que está aqui na superfície. E já a folha de Flandres são folhas fininhas de metal, geralmente estanho, que faz o revestimento de latas, por exemplo, e também faz essa proteção do metal que está por dentro. Agora, a partir do momento que a gente amassa esse material, ou rompe, corta ele, o metal que está por baixo fica exposto e ocorre a oxidação. Então, exemplos de corrosão, de processos de oxidação em metais, né? Então, a Estátua da Liberdade, eu não sei se vocês sabiam, ela não é verde, no caso ela é de cobre, então, originalmente ela era dessa cor aqui, só que hoje a gente sabe que ela é verde. E foi um processo de oxidação que ocorreu na Estátua da Liberdade. Só que quando a gente fala de oxidação, corrosão, geralmente a gente pensa nisso aqui, que geralmente é o que a gente mais tem contato, né? Barcos, correntes, enfim. Por que que há essa diferença? Por que que a Estátua da Liberdade ficou verde e isso daqui está completamente enferrujado? Então, a ferrugem, ela é a oxidação do ferro. Então, a ferrugem, ela é o óxido de ferro e, então, é o resultado de uma oxidação do metal ferro. Então, o aspecto da ferrugem é esse daqui. Já o cobre, quando ele oxida, ele forma, não sei se vocês já ouviram falar, o zinabre, que tem uma coloração verde. Então, o que aconteceu na Estátua da Liberdade foi isso. E por que que não fizeram nada para evitar? Bom, quando é formado o zinabre, ele meio que se transforma numa proteção para o metal. Então, a partir do momento que ele fica verde, ele para, vamos dizer assim, de reagir. Então, ele acaba protegendo o metal que está ali. Então, por isso que a Estátua da Liberdade ficou verde e não ficou enferrujado desse tipo aqui. E aí eu falei que ia trazer exemplos, imagens, né, das proteções. Então, vamos lá. A proteção anódica, essa daqui. Então, é utilizada a tintura, uma tinta Zarcão. Ela protege a superfície metálica. Essa tinta, ela serve meio que como um primer para superfícies metálicas. Então, ela prepara a superfície para receber novas cores, mas, além disso, ela ainda protege contra a corrosão. Essa daqui é a galvanização. É feito o revestimento total da peça por zinco. Então, não fica exposto nada do metal principal, vamos dizer assim, na galvanização. Já na proteção catódica, é o que acontece em barcos, são colocados placas. Essas daqui até que são pequenas, mas às vezes são colocadas placas maiores. Então, também são placas de zinco, porém a galvanização é total. E a proteção catódica, não. Mas a galvanização é uma proteção catódica.
Então, essas placas fazem com que elas oxidem e não a superfície aqui onde elas estão. E aqui é a folha de Flandres, não sei como é que fala direito, mas são as latinhas, revestimentos de lata. Isso, a catódica é essa daqui. São plaquinhas de metal de sacrifício para elas oxidarem e não a superfície do barco. E aí já a anódica, ela faz um revestimento de umidade e umidade no caso, e oxigênio, enfim, com a superfície. A galvanização, a catódica, no caso, ela meio que fala assim: estou te dando a oportunidade de oxidar outro metal, e não o metal principal. Então, pega um metal de sacrifício. E já na anódica, assim, eu não quero que corroa nada. Não quero que corroa o principal e também não vou dar nada para você corroer. Então, eu vou revestir ela total ali para nada chegar na minha superfície. E aqui são os revestimentos de latas. Então, a partir do momento que a gente amassa uma lata dessa ou corta essa superfície, o metal que está ali dentro, ele fica exposto e aí ele corrói do mesmo jeito. Então, ela é uma solução, claro, mas a gente tem que cuidar com esses revestimentos, porque a partir do momento que ela está amassada, ela pode oxidar, né? Então, assim, não é só esse o perigo de comprar latas amassadas, mas esse é um deles. Então, se vocês estiverem no mercado e acharem uma lata amassada, não comprem. Latas de tinta também são assim. Tudo bem, mas também tem outros casos que, se eu não me engano, são bactérias que ficam ali dentro da lata, e aí, a partir do momento que a gente amassa a lata, a gente fornece oxigênio, e aí elas conseguem se reproduzir dentro da lata. E aí a comida pode ter bactérias, eu acho. Não lembro direito, mas se eu não me engano, também tem esse perigo. Então não comprem latas amassadas. Então aqui eu trouxe mais exemplos, mas a gente deixa para a próxima aula. E aí eu separei exercícios da apostila para vocês fazerem. Isso. Eu trouxe exercícios para vocês. Eu deixei até o dia 25, que é a nossa próxima aula é dia 18, e aí eu deixei mais uma semana ainda, que aí o exercício 5, 7 e 10 da apostila. Era isso. Obrigada. Acabou um pouquinho antes. Faltou ali uns exercícios, mas acho melhor a gente parar por aqui, senão vou me estender muito. E ainda dá tempo da gente ver as redes sociais do pré, porque eu também fiquei ansiosa ontem. Eu, inclusive, participei da enquete, porque eu queria ver como que ficou a nova cara do pré. Então é isso, gente. Obrigada. Até semana que vem. E é isso. Continuem se cuidando. Qualquer coisa, me procurem. Estou disponível para vocês. E na próxima aula, nossa última aula. Então, a gente está quase acabando aqui nossos encontros. E é isso. Boa noite.